Na aula de hoje, nós falaremos sobre planejamento estratégico da emissora comunitária. Dentro desse conteúdo, nós falaremos sobre missão, visão e valores, sobre matriz de PFOA, que é uma matriz de marketing que vai nos ajudar a desenvolver essa questão administrativa das rádios e as ações que nós tomaremos após o desenvolvimento dessa matriz. Então vamos lá. Missão. Você já se perguntou qual é o principal motivo da existência da sua rádio comunitária? Muitas vezes nós não nos perguntamos qual que é a razão e o porquê da existência do nosso negócio. Muitas vezes o nosso negócio surge e ele vai perdurando durante anos e às vezes a gente não para se perguntar qual que é a minha missão, qual que é a minha visão e quais são os meus valores. Mas em missão, o que eu desejo estimular na comunidade com o meu trabalho? Quais são os lugares que eu desejo trabalhar e estimular e desenvolver com as informações que eu transmito na minha rádio? E principalmente quando nós observamos empresas de médio e de grande porte, muitas vezes nós vemos fixados em painéis tanto a missão, a visão e os valores que mostram como essas empresas pensam, o que elas fazem e deixam isso muito claro para a comunidade que circula nessa empresa e para a comunidade ao seu entorno. E muitas vezes nós não fazemos isso nos pequenos negócios. Nós não fazemos isso na nossa rádio, no nosso jornal, na nossa revista, no nosso portal, e enfim. Como nós podemos fazer a missão da nossa rádio de uma maneira bacana? Primeiro, o que eu quero estimular? Qual informação eu desejo passar para as pessoas? Qual que é o meu propósito de vida? Como eu desejo contribuir com a sociedade, com aquilo que eu produzo, com a informação que eu produzo? Então, exemplo, eu desejo estimular a cultura com a informação que eu transmito na minha rádio. Eu desejo desenvolver a comunidade local com a educação e com a informação que eu transmito. Eu desejo tornar a rádio um ambiente de discussão política que seja fértil para o desenvolvimento da sociedade. Ou seja, a missão daquilo que eu procuro e desejo contribuir para a sociedade na atuação da rádio que eu tenho. Em visão, como é que eu desejo estar daqui a 5, 10 ou 20 anos com a minha rádio? Qual é o tamanho que eu desejo estar? Qual o tamanho em termos de infraestrutura eu desejo ocupar daqui a alguns anos? Como eu desejo estar na mente das pessoas que acompanham o meu trabalho, acompanham a minha rádio daqui a alguns anos? Porque muitas vezes a gente demarca uma região de atuação com a nossa rádio, com o nosso jornal, com a nossa revista, mas às vezes a gente não consegue torná-la conhecida a ponto de chegar em toda essa região. Mas como você deseja estar conhecido daqui a algum tempo? E por fim, os valores. Quais são os valores que você deseja transmitir? Nós temos valores humanos que muitas vezes são carregados, e transmitidos de pai, de mãe para filho, de vô, de vó, e nesses valores a gente carrega muita coisa realizada ao propósito humano, ao propósito profissional, propósitos de valores religiosos, de amor, e muitas vezes a gente procura transmitir isso através da nossa empresa, da nossa rádio e da nossa entidade. Então, quais são os valores que você deseja transmitir? Já pensou em se reunir com a sua comunidade local, com os colaboradores da sua rádio, para pensar não só a missão, a visão, mas principalmente os valores? Os valores de honestidade, os valores de qualidade da programação que vocês pretendem transmitir e melhorar, os valores de sustentabilidade em um mundo em completa e mudança e transformação que nós vivemos. Você já parou para pensar? Que tal nós começarmos a construir a nossa missão, visão e valores dessa rádio agora mesmo? Matriz de PFOA. O que significa? Vocês vão ver nos slides a seguir uma separação que nós vamos fazer das duas primeiras siglas para as duas últimas siglas. As duas primeiras é o P de potencialidade e o F de fraqueza. Eu vou dar um exemplo. O que pode ser uma potencialidade da sua rádio ou do seu negócio? De repente, a programação que você faz hoje, por ter variedade, por ter muita gente ajudando a colaborar, a fazer as notícias, a fazer as pautas, às vezes você tem uma programação muito diversificada. Isso é uma potencialidade. Às vezes o seu equipamento é um equipamento moderno, um equipamento organizado, desenvolvido. Isso também é uma potencialidade. São só exemplos. É aquilo que você tem de melhor. Às vezes a sua rádio tem uma conexão muito boa com a sociedade. As pessoas participam, mandam perguntas, interagem. Isso é uma potencialidade. Também conhecida como diferencial. Mas nós vamos trabalhar com o P da potencialidade. Por outro lado, ao inverso,
Nós temos o F, que é a fraqueza. O que a sua rádio tem de fraco? O que não funciona direito? O que poderia ser melhor? E aí eu posso até usar os exemplos anteriores, mas o inverso. De repente a estrutura da sua rádio está um pouco defasada. Às vezes você tem alguns problemas de transmissão, às vezes passa por algumas dificuldades com a grade de programação, não tem colaboradores o suficiente. Então isso é uma fraqueza. Então tudo aquilo que não está funcionando direito, aquilo que não está legal, mas que de repente pode melhorar, mas que esteja fraco no momento. E tudo isso que nós estamos falando e damos de exemplo, vocês podem estar por aí já anotando, tanto a potencialidade, tanto a fraqueza, em colunas separadas, para que vocês possam acompanhar o nosso raciocínio desse lado aqui. Por outro lado, nós temos as oportunidades e ameaças, que seria legal que vocês também anotassem na sequência dessa matriz como nós estamos abordando. As oportunidades e as ameaças, elas acontecem no ambiente externo, é um ambiente que a gente não controla. Potencialidade e fraquezas, como vocês observaram, são coisas que acontecem aí dentro. Com toda certeza vocês vão concordar que qualquer mudança que vocês promovam no ambiente interno é de controle de vocês. Agora, o ambiente externo, que é o ambiente político, o ambiente das organizações, o ambiente público, esse nós não controlamos. Esse é o ambiente das oportunidades e das ameaças. Então, oportunidades. Imaginem que um novo governo tem um incentivo específico para investimento em rádios comunitárias. Isso é uma oportunidade de negócio, de desenvolvimento de negócio. Uma oportunidade gerada pelo ambiente político, mas de fato é algo que acontece lá fora, que dá amplificação para o seu trabalho, que gera uma oportunidade. Outro exemplo que poderia acontecer, que na verdade já acontece, é como o ambiente digital tem se desenvolvido e tem multiplicado a audiência das rádios. Ou seja, o ambiente digital é uma oportunidade. Então, esses dois exemplos, essas duas situações, elas acontecem fora. Não somos nós que criamos. É um ambiente que nós não temos controle. E a ameaça, da mesma maneira. Imagine que tivesse alguma política governamental, não só de cerceamento à liberdade de expressão, mas que tornasse a atividade do produtor da rádio comunitária mais difícil, mais complexa, falta de investimento governamental, de verba pública, então tudo isso geraria uma ameaça ao negócio. Eu passei por uma situação onde as empresas de jornais regionais onde eu administrava perdeu parte da verba pública porque o governo foi reduzindo um pouco do incentivo e naturalmente com a crise econômica a empresa precisou se reinventar de uma outra forma, também procurando investimento publicitário em outros setores. Ou seja, as ameaças fazem com que nós fiquemos em alerta. Esse é o objetivo da matriz. Como nós podemos tomar ações bacanas para que a gente utilize essa matriz de uma maneira interessante? Ou seja, tudo aquilo que você anotou de potencialidade no seu negócio, você precisa amplificar. Poxa, minha rádio é muito conhecida na minha região, tem um valor bacana, é tradicional, então vamos abordar esse discurso, vamos falar disso nas publicidades da rádio, vamos divulgar dessa maneira perante as parcerias que a gente vai procurar. Poxa, eu identifiquei que a minha fraqueza ainda é infraestrutura, ainda é programação, então vamos trazer a comunidade, o grupo dos colaboradores para discutir como a gente pode melhorar, como nós podemos trabalhar a qualidade dessa audiência. Ou seja, o que é bacana a gente tem que dar amplitude, o que é fraco a gente tem que estancar e trabalhar para melhorar. Agora, no ambiente externo, de oportunidades e de ameaças, nesses dois casos, nós vamos ver como nós podemos pegar carona. Se no ambiente de oportunidades tem algo que a gente pode seguir e ampliar e melhorar o nosso negócio, legal. E no ambiente de ameaças, a gente tem que ficar em alerta para que nada de ruim possa acontecer com o nosso negócio. Afinal, a partir do momento que a gente tem um planejamento estratégico com visão, provavelmente a gente vai estar pensando na nossa rádio para os próximos 5, 10 e 20 anos. Depois de todas essas análises, quando a gente passa a fazer uma avaliação interna do nosso negócio, a gente pode procurar uma série de soluções e parcerias que podem nos ajudar a desenvolver o nosso negócio. Então, por exemplo, às vezes a gente está com uma certa dificuldade com a nossa programação interna. Poxa, eu tenho um horário de entrada e saída dos profissionais, mas eu ainda não tenho um programa específico com mais pessoas para que eu aumente essa qualidade e consiga reinventar minha audiência. Então vamos procurar a parceria com esses colaboradores para discutir, de repente, uma nova grade, uma nova política de programas.
Uma outra questão, poxa, eu gostaria que a minha rádio fosse um pouco mais conhecida, eu gostaria que ela estivesse mais exposta nos principais eventos que acontecem na região. Vamos procurar parcerias com a subprefeitura, com as entidades da região, como Rotary, Lions, Consegues, Sociedade Amigos. Então, muitas vezes, são desses ambientes que as novidades e principalmente as dificuldades do bairro, da região, aparecem. E é em cima dessas situações, em cima desse capital humano de ideias, que muitas vezes a gente pode rever uma série de processos dentro do nosso ambiente. Nós fizemos isso no jornal e no nosso portal, trazendo um pouco da comunidade, de colaboradores externos, para pensarem os tipos das sessões que nós gostaríamos de ter, e isso dentro do ambiente de rádio também funciona, porque a audiência ela depende muito daquilo que a gente está transmitindo e principalmente das pessoas que estão participando. Então você já pensou nisso? Quais são as parcerias que você pode buscar para ampliar o seu negócio e principalmente contribuir no planejamento estratégico da sua empresa? Bom pessoal, chegamos ao final dessa aula. Temos alguns exercícios aqui embaixo que vocês podem acompanhar e também os links para o apoio da bibliografia e de todas as referências que nós trabalhamos na aula de hoje. Até a próxima!